Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do YouTube da Academia do Sol. Hoje vou falar para vocês de um assunto que interessa tanto a quem está no mercado de energia solar trabalhando com isso, quanto aos clientes finais também. Vou falar um pouco sobre o glossário do mercado fotovoltaico. Você já deve ter se deparado com alguns nomes malucos por aí, do tipo quilowatt pico, string box, inversão grid, off-grid. Então existem vários nomes que são bem particulares do mercado de energia solar fotovoltaica, e nesse vídeo eu vou esclarecer alguns desses. Solta a vinheta que hoje tem vídeo sobre glossário do mercado fotovoltaico. Bom pessoal, inicialmente peço a vocês que não são inscritos no nosso YouTube ainda para se inscrever no nosso botão aqui embaixo, deixar o seu comentário e seu like no vídeo para trazermos mais assuntos para vocês no nosso dia a dia aqui do mercado e do setor fotovoltaico também. Falando um pouco sobre esse glossário, eu vou falar sobre alguns termos muito utilizados no nosso dia a dia e que alguns clientes e alguns integradores podem se confundir às vezes com os termos. Vou começar falando sobre alguns termos utilizados como quilowatt, quilowatt pico e quilowatt hora. O primeiro item que a gente vai observar então é o termo watt. O que significa watt? Watt nada mais é do que uma medida de potência. O que é potência, né? A potência, por exemplo, de um chuveiro elétrico pode ser a demanda que esse chuveiro elétrico precisa para poder funcionar. Ou seja, a potência ela é uma resultante entre corrente elétrica, que é ampere, tá? Então, quando você vê aquele Azinho lá, significa ampere, que é a unidade de medida de corrente elétrica, produto da corrente elétrica com a tensão, que é dada em volts, é resultante da potência. Então, se eu multiplicar tensão e corrente, eu tenho potência. Então, quando flui uma corrente elétrica por meio de uma DDP, que é uma diferença de potencial que gera essa tensão, quando essa corrente flui por essa DDP, você gera uma potência elétrica. Então, se eu preciso de 1 watt, eu preciso de 1 volt com uma corrente de 1 ampere fluindo por esse 1 volt para gerar esse 1 watt. Ficou claro para vocês? Então, potência é dada em watt. Lembrando, pessoal, que a nomenclatura de unidade de medida ela é dada no Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, o watt é uma homenagem a um físico, né? O Watt lá, que descobriu, né, essa grandeza de potência, e ele foi homenageado com o nome, né, da grandeza elétrica. Isso é muito comum, tá? No Sistema Internacional de Medidas, é muito comum na energia elétrica também e na engenharia elétrica você homenagear, né, físicos, né, e inventores e descobridores, né, enfim, quem está associado ao meio para homenageá-los nas grandezas de medida. Então, o Watt é dado em W, tá? Esse Wzinho que apareceu aqui do lado. O Watt é em letra maiúscula, lembrando que unidades de medida, quando são nomes próprios, são sempre em letra maiúscula, tá? Então o Wzinho é sempre em letra maiúscula e é Watt. O que é o quilo, que vem antes do Watt, né, que a gente falou no começo do vídeo? Quilo nada mais é do que um multiplicador, né, da unidade. Então esse multiplicador, quilo, significa 1000. Se você pegar, por exemplo, 1 quilômetro, significa que você tem 1000 metros. Nada mais é do que 1 quilograma também. Então eu tenho 1000 gramas. Isso não é diferente para watts. Então, se eu tenho 1 kW, eu tenho 1000 watts. Então, sempre que eu ver um casinho, né, antes da grandeza, eu sei que eu vou multiplicar essa grandeza por 1000. Então, 1 kW nada mais é do que 1000 watts. E lembrando que, diferentemente do watt, que é dado em letra maiúscula, o quilo é dado em letra minúscula, tá? Então, aquele casinho que vem antes de quilômetro, que vem lá no quilograma, no quilowatt, o casinho é sempre em letra minúscula, tá? Porque ele é um multiplicador. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um chuveiro de 5.600 watts, por exemplo, e esse chuveiro eu preciso converter ele para saber qual que é a potência dele em quilowatt. Então eu vou pegar 5.600 watts, vou dividir por 1000, que é o quilo, né? E vou ter a medida em quilowatts. Então 5.600 watts nada mais é do que 5,6 kW. E essa é a potência do chuveiro. Então ele precisa de 5.600 watts para poder funcionar na máxima potência dele. Então ele demanda essa energia para poder funcionar, beleza? Então o watt é isso. E aí, depois de watt, a gente tem a medida quilowatt-hora, que você vê aí na sua conta de energia muitas vezes, né? Quando você pegar a sua fatura de energia, você vai ver lá que a medida de energia é em quilowatt-hora. E o que significa esse quilowatt-hora? Bom, a gente viu que quilo é o fator multiplicador por 1000. Então, se eu tenho o casinho lá antes, né, da unidade de medida, significa que eu estou multiplicando ela por 1000. O watt, eu expliquei para vocês agora, o watt é a medida de potência, né? Então, quilowatt, e hora é a medida de tempo, né? Então, se eu tenho 1 kWh, significa que eu tenho uma energia que é consumida durante uma hora de 1 kW. Então, esse 1 kWh nada mais é do que a energia demandada nesse período, ou seja, 1 kWh é 1 kW demandado em uma hora de consumo, beleza? Então,
Então, na sua fatura, se vier uma fatura de 300 kWh, significa que você demandou 300 kW durante essa hora. Então é claro que tem um mês no final, né? Por mês, né? Na fatura de energia, significa que você demandou 300 kWh no mês. Para a gente relacionar essa grandeza em tempo, eu vou dar um exemplo para vocês do mesmo chuveiro elétrico que eu falei anteriormente. Então, se eu tenho aquele meu chuveiro lá de 5.600 watts funcionando durante 1 hora, significa que eu tenho, por exemplo, 5.600 dividido por 1.000, então eu tenho 5,6 kW, durante 1 hora, 5,6 kWh. Então, se eu tivesse esse chuveiro ligado durante 1 hora, eu teria um consumo de 5,6 kWh. Se esse chuveiro estiver funcionando por meia hora, é só dividir por 2, né? Se eu tenho meia hora, eu tenho metade de 1 hora, né? Então eu pego 5,6 dividido por 2, tenho aqui 2,7 kWh. Então esse seria o consumo do meu chuveiro se ele tivesse ligado por meia hora. Então, kWh é medida de consumo, tá beleza? Então, ficou claro para vocês? Quilowatt-hora é medida de consumo. A próxima grandeza que eu vou falar para vocês é quilowatt-pico. Quilowatt-pico, vamos destrinchar de novo a nomenclatura. Quilo, a gente já viu, multiplicador de 1000, watt, medida de potência, e o pico é uma medida muito particular da energia solar fotovoltaica. Esse pico que tem lá no finalzinho, o Pzinho minúsculo, é uma medida de potência do módulo fotovoltaico. Por que chama de pico? Porque é a máxima potência que o módulo fotovoltaico consegue entregar, né, na geração dele. Então, quando eu tenho, por exemplo, 330 watt pico, significa que esse módulo consegue entregar no pico, na máxima produção dele, na máxima geração dele, 330, beleza? Então, o watt pico, né, o Pzinho que tem no final, é a nomenclatura de módulo fotovoltaico. Agora, por que é importante a gente saber que o módulo é em watt pico? A gente sabe que no mundo a gente tem diferentes regiões, diferentes condições climáticas, né? Os módulos fotovoltaicos, para a gente saber a potência deles, eles são testados em laboratório, em condições de laboratório, STC, que a gente fala, que são Standard Test Conditions, que em português é condições de teste padrão, tá? Então, essas condições de teste padrão, elas vêm até lá no datasheet do módulo fotovoltaico, se você observar lá, a gente tem as condições de teste padrão, que são 25 graus Celsius de temperatura, 1,5 atm de pressão atmosférica e 1000 watts por metro quadrado de radiação. Essas condições, quando vocês têm ela em teste padrão, né, quando vocês têm um laboratório com esse teste, a gente tem a potência máxima que o módulo vai conseguir atingir. Como a gente sabe que no mundo a gente não tem condições de teste padrão, a gente faz as devidas modificações, os fatores de correção, aquela continha que a gente faz na hora que a gente vai dimensionar o sistema. Se você não sabe o que eu estou falando, inclusive, eu te convido a fazer o nosso querido curso Mestre Fotovoltaico, que vai estar o link aqui embaixo para você acessar. Lá você vai entender tudo isso que eu estou falando, como dimensionar, como fazer esse ajuste de correção na geração de energia e saber como que eu transformo, por exemplo, 550 watt pico na geração de energia da minha cidade, do meu local. Então, cada cidade a gente sabe que tem uma radiação própria, né? E aí a gente faz o cálculo de dimensionamento e eu ensino isso tudo para vocês lá no curso Mestre Fotovoltaico. É só você acessar no link aqui embaixo que você vai conseguir acessar a plataforma e adquirir esse grandioso curso que vocês vão conseguir entender muito melhor o que eu estou falando aqui. Quando a gente faz essa correção, a gente tem a energia do módulo fotovoltaico corrigida para determinada condição, né? Então, se a gente tem um sombreamento, se a gente tem uma radiação local, a gente tem uma temperatura diferente de operação do que 25 graus Celsius, né? Que a gente sabe que é muito difícil uma célula operar nessa temperatura. Então, essas correções a gente consegue, no final das contas, saber qual que é a potência real do módulo fotovoltaico. Então, quilowatt-pico nada mais é do que grandeza de potência do módulo fotovoltaico. Agora, por que os sistemas são dados em quilowatt-pico? Quando eu pego uma proposta, por exemplo, de 3 kW-pico, vamos lá, eu tenho uma proposta de 3 kW-pico na minha mão, o que significa isso? Nada mais é do que o somatório das potências pico dos módulos. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de 3 kW-pico com 10 módulos de 300 watt-pico, se eu multiplicar 10 vezes 300, eu vou ter 3.000 watt-pico, e aí, como a gente sabe que o quilo é o fator multiplicador de 1000, eu pego 3.000 dividido por 1000 e eu tenho os 3 kW-pico do sistema fotovoltaico. Então, sempre que você pegar uma proposta fotovoltaica na mão e ver a potência pico, nada mais é do que o somatório de todos os módulos que correspondem àquele sistema solar fotovoltaico. Ficou claro para vocês essas 3 grandezas? Se você quer aprender ainda mais, convido novamente a acessar a nossa plataforma da Academia do Sol. Lá a gente tem o curso de dimensionamento, onde vocês vão aprender a usar a plataforma de dimensionamento fotovoltaico. A gente tem o curso Mestre Fotovoltaico. A gente tem outros inúmeros cursos que vocês podem acessar lá dentro também, tá? Aprenda mais sobre esse mercado grandioso que é o mercado de energia solar fotovoltaica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
deixa o like aqui no final, deixa o seu comentário, segue a gente aqui. Um abraço a todos e até a próxima semana.